Boa noite. Estamos dando início a essa sessão de julgamento, onde iremos julgar a seguinte causa: Jesus Cristo de Nazaré foi realmente o Filho de Deus? Eu sou a juíza, a qual irei julgar essa sessão. Está conosco também a promotora de defesa, doutora Marta, e a promotora de acusação, doutora Jezabel, a qual convoca os seguidores de Jesus ao banco dos réus com as seguintes denúncias. O réu em questão, Jesus de Nazaré, é acusado de blasfêmia por ter transgredido algumas leis de Moisés, segundo fariseus e pessoas presentes no ato em questão. Sua ideologia também é colocada como divisor de povos, incitando guerras e conflitos. Mortes foram provocadas pelo nome dele. A promotoria também o acusa de realizar falsos milagres, visto a falta de provas científicas e até hoje pessoas continuam atribuindo milagres ao seu nome. O réu também é acusado de fraude, falsidade e dissimulação. Seus seguidores afirmam que ele foi crucificado, porém o mesmo ressuscitou ao terceiro dia. Alegam ainda que o viram após a sua morte. E o mesmo tinha as mãos furadas pelos cravos da crucificação. Atos que comprovariam sua identidade, além de alegarem que o viram subir aos céus, com a promessa de que voltaria. Porém, anos se passaram e ele nunca voltou. Com a palavra, a promotora de acusação, Jezabel. Excelentíssima senhora juíza, eu gostaria de chamar a este tribunal nossa primeira testemunha, que é entre o jovem rico. Jovem rico. Jovem rico, você conheceu Jesus? Sim, promotora. E com a sua experiência com ele, poderia provar a este tribunal que Jesus não era o Messias? Eu sempre fui um jovem obediente. Sempre cumpri e guardei os mandamentos e as leis de Moisés. Um dia, eu encontrei Jesus. Para mim, ele era o Messias. Uma pessoa maravilhosa. E aí eu perguntei para ele o que era preciso para eu ter a vida eterna. O que era preciso para eu poder entrar no reino dos céus. E ele me disse: venda e doe tudo o que você tem. Como eu, um jovem rico, irei vender e desfazer de tudo o que eu tenho. Não! Esse não é o Jesus, o Messias, que veio à terra. E sabe o que ele me disse? Me siga. Como eu irei seguir uma pessoa, um rei que se diz rei, que não traz consigo riquezas nem poder? Eu afirmo, promotora, Jesus de Nazaré não é o Messias. Pode ver, meritíssima, júri, fica claro que Jesus era um mercenário. Será que com essa proposta, a sua intenção não era se apoderar dos bens da testemunha aqui presente? Dessa maneira fica claro, Jesus não era o Messias, Jesus era uma farsa. Ele não era o Messias. Protesto! A promotora está criando uma falsa acusação, isso nunca foi mencionado na Bíblia. Protesto aceito, testemunha dispensada. Mas, como a promotora de defesa pode provar então que Jesus era o Messias e não um farsante? A promotoria gostaria de chamar Pedro, discípulo de Jesus. E entre Pedro. Pedro, você afirma que Jesus era o Messias? Sim, promotora. Eu, Simão Pedro, além de discípulo de Jesus, era amigo do Mestre. E afirmo, ele é o Messias. Então, conte um pouco mais da sua história com ele. Eu encontrei Jesus na praia. Eu era apenas um pescador e ele me chamou para ser pescador de homens. Ele me ensinou a amar o próximo como a mim mesmo. Me ensinou a respeitar a lei. Dê a César o que é de César. Ele me ensinou a perdoar nossos devedores e nunca julgá-los. Por onde eu passei,
Eu vi ele realizar milagres e maravilhas. Inclusive, ele curou minha sogra. Um dia, eu encontrei ele andando sobre as águas. E ele me chamou e eu fui. Mas eu comecei a afundar, eu fiquei com medo. Mas ele pegou em minhas mãos e me levantou, trouxe para perto e me ensinou a ter fé. Por isso eu afirmo, Jesus é o Messias. Não proteste, gente. Este homem não é Pedro? Pedro, o discípulo que negou Jesus 3 vezes? Ou você também negará isso? Este homem aqui presente, que diz ter visto e vivido os milagres de Jesus, o negou 3 vezes diante de autoridades. Quando questionado se conhecia o próprio mestre, ele negou. Fica claro que Jesus é uma farsa e nem os próprios discípulos acreditavam nele. Desse modo, fica claro que Jesus não é o Messias. Jesus é uma farsa. Jesus é uma farsa. Como ousa dizer isso do É uma Messias? farsa, fica claro. Jesus não é o Messias. Está provado. Protesto aceito e questão descansada. Meritíssima, eu gostaria de chamar a esta sessão, agora a nossa nova testemunha, o mestre da lei. Que entre o testemunha mestre da lei. Mestre da lei, o senhor, que é um conhecedor das leis, um fariseu respeitado, como poderia provar a este final que Jesus não é quem os seus seguidores dizem? Nós seguimos a Torá. Jesus desafiou nossos pais com nossos ensinamentos. Ele não era quem dizia ser. Ele quebrou o sábado e provocou a ira do povo. Dizer que ele é filho de Deus é pura blasfêmia. Como podem ver, Jesus não seguia as tradições, ele não respeitava as leis. Como Messias, quebraria as leis da Torá, as leis de Moisés. Dessa maneira fica claro, Jesus era um farsante, blasfemo e herege. Isso é uma falsa acusação. Ele veio para cumprir a lei, ele era a lei. Contenha-se, promotoras. Testemunha dispensada. Que entre a próxima testemunha, a mulher do fluxo de sangue. Meritíssima, muito obrigada pela oportunidade de testemunhar. Sou a prova viva do poder de Jesus. Por favor, conte-nos a sua história. Por longos anos, eu sofri. Eu era excluída, considerada impura. Eu passei por todos os médicos da minha época, mas sem sucesso. Eles buscavam mudar minha condição, mas diziam que isso era uma perda de tempo. Você quer apenas uma narrativa emocional? Onde são as provas concretas? Afirma. Eu nunca soube que era a verdadeira liberdade. Jesus não apenas curou meu corpo, mas deu minha dignidade. E como você se sentiu após isso? Olha, ninguém nunca me olhou. Sofri. Jesus não apenas curou meu corpo, mas deu minha dignidade. Você não se apresenta como uma testemunha confiável? Ela estava desesperada, vulnerável? Isso pode ser apenas uma ilusão, uma coincidência. Mantenhamos a coerência como um manto de alguém que poderia curar. Era desesperada assim, mas não iludida. Jesus me curou. Ele é real. Ele é cura. Veretíssima, essa mulher está descontrolada. Não podemos levar a sério seu depoimento. Testemunha dispensada. Que entre a próxima testemunha. A mulher adulta. Você afirma que Jesus é o Messias? Sim, Meritíssimo. Jesus é o Messias. O rei que a gente tanto tempo esperava. Ele estava lá, quando eu estava a ponto de ser apedrejado. Ele me salvou e disse: quem não tem pecados que atire a primeira pedra? Quem poderia dizer se não o Messias, o Filho de Deus? O depoimento dessa mulher demonstra claramente que ela cometeu um crime. Ela cometeu um crime e merecia sim ser apedrejada. Porém, mais uma vez, Jesus quebrou as leis, provando ser um farsante. Não, Jesus não é farsante. Ele me perdoou, ele me deu uma nova chance. Não teria ninguém que
Por favor, apresente-se a esse tribunal e ao júri aqui presente. Meritíssima, eu me chamo Ana e eu posso provar que Jesus é real. Ana, você conheceu Jesus? Você esteve ao lado de Jesus? Você foi um dos discípulos de Jesus? Não, Meritíssima, eu não tive esse privilégio de andar com Jesus e nem tive a honra de ser uma das suas discípulas, mas eu posso provar que Jesus é o Messias. Mas como? Como você pode provar que Jesus é o Messias, que ele é real, se você não o conheceu, se você não andou ao lado dele? Meritíssima, eu sei que eu vivo hoje mais de 2000 anos desde que ele passou na Terra, mas até hoje ainda vemos que ele curando, ele fazendo milagres, mesmo ele não estando mais aqui, então eu posso provar que Jesus é real. Então, por favor, isso não faz o menor sentido. É isso, por favor. Continue, senhora. Meritíssima, eu vivi uma vida muito ruim. Minha infância foi muito difícil, na minha casa era um lugar horrível, de muita briga. Os meus pais só brigavam, eles não se amavam, eles não me amavam. Tudo de ruim que acontecia na vida deles, eles me culpavam, colocavam uma culpa em mim, então eu cresci sem o amor dos meus pais. Eu tinha esperança quando eu era pequena ainda de ser diferente, de que minha família seria diferente, que minha casa seria diferente, mas por aquele lá tão conturbado, eu cresci uma adolescente revoltada. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que nada conseguia completar esse vazio que existia dentro de mim. Então eu decidi me casar. Me casei achando que seria diferente, que minha casa seria diferente, só que não foi isso que aconteceu. O meu lar era de novo um lugar de brigas, um lugar sem amor, e eu entrei numa depressão muito profunda. Todos os dias eu só pensava que eu não queria mais estar ali, que eu não queria mais viver, mas um dia uma amiga me apresentou Jesus. Um dia uma amiga me contou do sacrifício que ele fez por mim na cruz, e a cruz dele me atraiu. Jesus me curou, ele me tirou da lama, ele me mostrou que eu posso ser perdoada, que eu posso ser amada. Jesus me amou, a cruz dele me atraiu. Um dia, promotora, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Messias. Ele ainda faz milagres, ele ainda é capaz de salvar. A cruz dele ainda vai atrair muitas pessoas, o sacrifício dele ainda vai atrair e tocar a vida de muitas pessoas. Jesus é real. Excelentíssima senhora juíza, digníssimos membros desse júri, nós estamos aqui reunidos para analisar os fatos do século de Jesus. A mulher que testemunhou nessa sala apresentou um relato que, embora intenso, carece de evidências concretas que comprovem a veracidade de suas alegações. É fundamental considerarmos as contradições presentes nesse documento, onde ela descreveu detalhes que não se sustentam em face das provas coletadas. Além disso, existem testemunhas que contradizem a sua versão. Pedimos ao júri que não considere apenas as emoções aqui envolvidas, mas sobretudo preze pelos fatos e evidências. A verdade deve prevalecer e, como acusação, temos a responsabilidade de demonstrar que as alegações aqui apresentadas não são suficientes para demonstrar a veracidade deste depoimento. Diante disso, eu convido a este tribunal a nossa última testemunha. A nossa última testemunha, sim, conheceu Jesus, esteve com ele durante os seus últimos momentos, antes de morrer. Que entre o ladrão da cruz. Ladrão da cruz, o Senhor esteve à esquerda de Jesus durante a crucificação. Viu, ouviu e atestou seu comportamento durante os últimos minutos de vida. Como o Senhor poderia provar a este tribunal e ao júri aqui presente que Jesus não era o Messias? Promotora, eu fui crucificado ao lado de Jesus Cristo. Eu fui crucificado ao lado de Jesus Cristo. Mas ele, O Senhor esteve ao lado esquerdo dele, o Senhor viu de perto que ele sofreu, o que ele passou.
Sim, mas não tinha acusação, prova sobre ele, né? Até mesmo o governador Pilatos lavou uma de suas mãos a respeito deste homem. Mas mesmo assim, né, ele, Jesus, não desceu da cruz. E assim sendo, eu comecei a questioná-lo. Se és tu, o Filho de Deus vivo, desça desta cruz, salva-te a ti e a mim também. Mas ele não desceu da cruz. E como um cordeiro, permaneceu calado. E assim, aquele homem passou coisas tremendas. Teve o seu corpo dilacerado, as suas mãos apregoadas, seus pés apregoados, teve o seu corpo translançado com uma lança, ofereceram vinagre àquele homem, e ele ainda assim não desceu da cruz. E ainda eu falei, se é tu mais uma vez, o tão sonhado Messias, aquele que libertou pessoas, que curou paralíticos, que curou enfermos, enfim, desça-te da cruz. Mas ele nada fez. E assim sendo, porque aquele homem não disse para todos ali que ele era o tão esperado Messias, o tão desejado Messias, o tão sonhado por todo aquele povo, a esperança daquele povo, porque aquele homem não desceu da cruz. E assim nós perguntamos ao júri se ele era mesmo o Messias, por que ele não desceu da cruz, salvou a si mesmo e se deixou ser crucificado por pessoas que não mereciam o seu ato? Foi necessário. Porque meu pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que não pereça, mas que tenha vida eterna. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram em mim. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi necessário eu ir até ao Calvário, por amor. Assim como meu Pai amou, eu vos amo. Fiz tanto milagres. E nessa noite, o milagre pode acontecer se você tiver a tua fé.